Dando sequência, eu gostaria de introduzir a Sandra Greger e o José Luiz Pires Camacho. É um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar introduzindo a Sandra, primeiro as damas. Então, vamos lá. A Sandra Greger é psicóloga, psicoterapeuta, docente do curso Jung Corpo do SED Sapiens, especialista em psicoterapia junguiana corporal pelo SED Sapiens, mestre em psicologia clínica, IPUSP, doutora em psicologia do desenvolvimento, IPUSP, e pós-doutorado em psicologia social também pela USP. José Luiz Pires Camacho, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química pela Escola Politécnica da USP, docente e coordenador do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, membro do Laboratório de Separações Térmicas e Mecânicas, LSTM. Então, a palestra deles, Sincronicidade, Paralelos simbólicos na perspectiva da psicologia analítica, física quântica e alquimia. Muito obrigada. Eu acho que eu vou começar já agradecendo, né? Depois a gente já entra direto na palestra. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e todas. Obrigada por estarem aqui, uma manhã de sábado. Agradecer por poder participar dessa conferência, inclusive na organização, né, por fazer parte do sonho do Rafael Cheng, e pelo apoio, né, e do Paulo Machado, do SED Sapiens, e toda essa comissão organizadora, que ao longo do desenvolvimento da conferência trabalhou tanto e está aqui hoje dos alunos, né, discentes aqui do SEDS, do curso Jung Corpo, trabalhando pesado aqui com a gente para poder estar acontecendo essa palestra aqui hoje e a conferência, né, como um todo. E agradecer a presença do meu grande amigo aqui quase de adolescência, José Luiz Pires Camacho. A gente se conheceu quando eu fiz USP, a psicologia, a graduação. A irmã dele era minha melhor amiga da faculdade. Aí a gente se conheceu e desde então a gente conversava sobre psicologia, música, alquimia, misticismo. A gente sempre teve temas em comum. Ele caminhou para a área de exatas, né? E nós para a área de humanas. E estamos aqui hoje, né, para desenvolver um tema tão complexo. Ele vai tentar me ajudar, nós dois vamos juntos, né, enfrentar esse desafio de falar um pouco sobre o conceito de sincronicidade, relacionando com a espiritualidade, né, na mesma linha de definição de espiritualidade que foi trabalhada ontem em todas as apresentações, né, como transcendência, como a busca do divino no humano. E a gente vai traçar paralelos simbólicos. A gente teve que fazer algumas escolhas, né, entre a visão que a física quântica desenvolveu sobre a sincronicidade. Paralelamente, até num momento histórico muito próximo, Jung, né, na psicologia analítica, também, na verdade, ele desenvolveu o termo sincronicidade. O Zé vai contar melhor isso. Gente, eu vou chamar você de Zé, tudo bem? E é muito sincrônico toda essa conexão entre essas formas de conhecimento. E eu trouxe também algumas contribuições da alquimia como uma forma de amplificar simbolicamente a visão junguiana. Tá? Então, nós não pretendemos dar conta nem da física quântica, nem de alquimia, jamais. Só traçar pequenos, levantar pontos em comum, né, que a gente foi escolhendo, porque tinha muito mais material, a gente fez uma seleção pelo tempo que a gente tem aqui. Tá? Então, dito isso, eu vou começar pela contextualização histórica, né, de como foi esse encontro do Jung, tanto com a física quântica como com a alquimia. E depois o Zé vai falar um pouco mais da história da física quântica, não é isso, Zé? A gente vai ficar meio de bate-papo aqui, de vez em quando a gente vai dar umas paradas aqui para tirar dúvidas. Bom, então, o Jung, na verdade,
teve um contato muito próximo com Einstein, já interessado na questão da relatividade do tempo e do espaço. Ele manteve esse contato mais ou menos a partir de 1905, né? Isso. O Jung morou na Suíça por um tempo, e o Jung não, desculpa, o Einstein, né? E na mesma época, um pouco antes, ele conheceu o Wolfgang Pauli, que é um dos criadores da física quântica, né? Depois o Planck. Isso, exatamente. E ele manteve correspondências com o Pauli por 26 anos, né? E eles têm tem um livro, inclusive, sobre essas correspondências, em que o Pauli, entre outras coisas, contava seus sonhos para Jung, né? Não sabemos dizer se ele fez análise com Jung, mas ele relatava sonhos e muito simbolismo alquímico estava presente nesses sonhos, né, do Pauli. E eles conversaram muito sobre o conceito de sincronicidade, que é o foco aqui da nossa palestra. Esse contato do Jung tanto com o Einstein como com a física quântica, né, já mostra uma questão importante em relação à epistemologia, né, e o método junguiano, que é a crítica ao positivismo, né? Jung faz uma crítica ao positivismo, à soberania da razão. Ele tem uma visão de ciência que a gente pode dizer que é mais paralógica. Então, ele vai trabalhar com uma integração entre a subjetividade e a objetividade, entre o pensamento e a intuição, e ampliar, né, na linha até do que o Rafael trouxe para a gente aqui ontem, né, um sonho pode ser um caminho para o conhecimento rigoroso. Né? Então, a forma que eu vou apresentar a alquimia é baseada em todo um percurso científico do Jung, se debruçando anos a fio sobre os manuscritos alquímicos, especificamente, principalmente da Idade Média. Tá? Essa preocupação, né, com a questão das conexões não causais, né, acausais entre os fenômenos, que o Zé também vai desenvolver, foi muito importante na visão junguiana, de um método mais prospectivo, né, de entender a questão da premonição, da sincronicidade mais a fundo. Além disso, né, eu queria só citar que o rompimento com Freud, em 1913, também foi significativo, pois quando Jung assumiu a ideia, o conceito de inconsciente coletivo e arquétipos, foi quando tudo começou a se ampliar. Né? Só citando, então, porque o Freud ele manteve um rigor mais positivista, né? E o Jung manteve um rigor de uma outra forma. O interesse de Jung pela alquimia, ele também é antigo, né? Ele tinha um paciente do Jung que contou um sonho de uma águia que, alçando o voo, ela vira a cabeça para trás, devora as próprias penas e cai na terra. Esse sonho, Jung não conseguia encontrar correspondências em mitos ou contos, e ele vai encontrar no Ripley Screw, que é um manuscrito da Idade Média, né, que foi publicado, né, não escrito. Né, ele faz uma coletânea de gravuras da Idade Média, o George Ripley, que foi publicado em 1500 e pouco, em que ele conta exatamente, lá tem a imagem dessa águia, né, e a partir daí o Jung despertou muito o interesse e começou a buscar manuscritos sobre a Idade Média, da alquimia na Idade Média, especificamente, não só. Né? E também em 1928, quando ele foi convidado por Richard William para escrever o prefácio da segunda edição do Segredo da Flor de Ouro, que a gente pode dizer que o taoísmo, né, e a busca da flor de ouro, que seria essa essência divina e imortal no humano, é uma forma de alquimia mais introspectiva, a alquimia chinesa. Tá? Então, tudo isso levou Jung a se debruçar sobre a alquimia profundamente. Agora, bem rapidamente, né, tem aqui a figura do Hermes Trismegistus, né, que é um dos mais conhecidos da alquimia da Idade Média, mas eu quero só dizer para vocês que a história da alquimia é muito anterior à Idade Média. Ela remonta ao Egito Antigo, ela remonta à antiguidade do Oriente, do Extremo Oriente, do Médio Oriente. Então, o mais interessante na história da alquimia, né, Zé, é perceber que tem um amálgama entre várias culturas, várias religiões e várias filosofias. A cultura egípcia, a cultura greco-romana, e depois a alquimia migra para o mundo islâmico,
e absorve todo o conhecimento que já existia ali também. Inclusive, são os árabes que traduzem textos da filosofia grega, importantíssimos, que depois, com a expansão do mundo islâmico, árabe, né, há novamente o retorno da alquimia, já na Idade Média, para a Europa. Eles entram pela Espanha e pela Itália, Sicília, e retornam uma Europa medieval já cristã, né? Começa lá antes de Cristo e volta para a era cristã. Ressaltando só alguns pontos, eu não sei se eu estou me estendendo aqui, qualquer coisa me avisa. A mumificação no Antigo Egito foi a primeira forma mais tecnológica de alquimia extrovertida. O que seria uma alquimia extrovertida? Que procura manipular a matéria para que o divino se manifeste, né? Através de experimentos químicos já. Né? Então, a gente pode dizer que a alquimia é uma protoquímica, ela é reconhecida como uma protociência da química, né, Zé? Você que é o químico aqui do pedaço, posso falar isso? Então, lá no Egito Antigo, né, 1500 a.C., 3000 a.C., por que era feita a mumificação? Para preservar a imortalidade dos faraós, a princípio, que eram considerados como encarnações de Osíris. Né? Então, já começa ali a própria mística egípcia, o culto aos deuses antropomórficos ou mórficos, já mostra essa conexão com a natureza, que é muito importante na alquimia. Assim também, na Grécia Antiga, antes da Grécia Antiga, eu já citei o taoísmo, o chinês, né, yoga na Índia, tem várias outras formas que também podemos dizer que... Por que são formas de alquimia? Porque elas buscam o divino e a totalidade a partir do humano, a partir do terreno. Depois a gente vai entender melhor como a alquimia vê o mundo e o homem. Né? Mas só para introduzir, na filosofia pré-socrática, né, na Grécia, um século antes de Cristo, nós também temos vários filósofos que acreditavam, como Heráclito, Tales de Mileto, que acreditavam que os elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, eram a origem de todas as coisas, ou o ilimitado, a quintessência, né, que é muito parecido com as crenças da alquimia também da Idade Média, que foi uma alquimia que também manipulou, né, a matéria, né, em busca da pedra filosofal, que representa tanto o ouro vulgar como o ouro simbólico, que seria a totalidade, a transcendência, a iluminação. Tá? Só mais uma coisinha, deixar claro que na Idade Média, a alquimia sofreu perseguições, né, e ela desapareceu por volta do século XVII, já no Renascimento, porque ela foi associada, após as cruzadas, com o obscurantismo e magia negra. Tá? Então, essa visão que a gente tem da alquimia como esoterismo, talvez venha daí, porque a alquimia era uma busca extremamente rigorosa, né, protocientífica, com o conhecimento que eles tinham à época. O Jung diz que a alquimia é um dos principais pontos de amplificação, fontes de amplificação simbólica, porque os alquimistas não conheciam nada sobre a matéria. Então, eles projetaram o inconsciente coletivo e pessoal na matéria, buscando explicar, né, a origem da matéria e o processo de transformação da matéria, e isso fez com que ela também fosse vista pelo Jung como uma protociência da psicologia analítica. Tá? Então, agora eu passo o Hermes Trismegisto, só para situar, né, 1500 a.C., ele não é uma pessoa propriamente, ele é um grau iniciático, é como se fosse Buda. Então, todos os iluminados que alcançaram a sabedoria, né, são chamados de Hermes Trismegistos. O primeiro que se tem notícia seria esse do Egito, 1330 a.C. A ele é atribuída a Tábua Esmeralda, que a gente vai citar aqui ao longo da palestra, e as ideias do Hermes estão compiladas no Caibalion, que é uma outra obra importante da alquimia para quem quiser conhecer. Tá? Basicamente é isso, eu passo a palavra para o meu amigo aqui do Boteco. E vamos nós. Bom, enfim, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre estas questões todas que envolvem esse contato que aconteceu entre o Jung e os construtores da física quântica, que é algo que eu acho muito interessante, fantástico isso. As ciências conversando e não se colocando numa postura separatista, mas uma coisa muito inclusiva, muito de compartilhar os conhecimentos. Para citar
porque o Jung não era deste mundo, com certeza, né? Nesse livro, A Permuta dos Sábios, em que tem as cartas trocadas entre Jung e Pauli, o Pauli... Muito obrigado. O Pauli, construindo a quântica, escreve numa carta em 1948 para Jung e diz o seguinte: nossa conversa de ontem sobre a sincronicidade de sonhos e acontecimentos exteriores, aí abre um parênteses, emprega você também o termo sincronístico, quando o sonho e o acontecimento exterior estão entre si 2 ou 3 meses, fecha o parênteses. Me foi de grande ajuda e agradeço-lhe novamente por ela. Ou seja, o Jung ajudou muito a construir toda esta física quântica também. Psicologia, física quântica, aí está o diálogo entre as ciências. E tudo começou em 1920 com este cara aqui, o Max Planck, um austríaco, e ele contou, inclusive, quando ele começou a construir a quântica, ele disse para o filho: acho que estou trazendo alguma coisa que vai revolucionar o mundo. E o filho dele perguntou: o que é? Um negócio que eu ainda não sei o nome. E conversando com o Einstein, foi o Einstein quem deu o nome de física quântica para a quântica. E foi o maior opositor à quântica. Eu já vou contar por quê. O que o Planck trouxe para a gente? Ele trouxe, não só o Planck, mas todo o conjunto de quânticos da época, Heisenberg, Schrödinger, Fermi, Dirac, e assim por diante vai, Born, né? Eles trouxeram uma construção muito interessante em termos de uma nova visão de mundo. Não é que a quântica disse que é a única maneira da gente enxergar o mundo. É uma das janelas que a gente tem, pelas quais a gente pode vislumbrar o mundo. Agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, uma janela muito interessante de ficar debruçado nela, né? Enfim, o Planck trouxe como características, a primeira desconstrução que ele trouxe não existe mais um determinismo, mas tem-se agora o possibilismo, que é uma coisa muito interessante. Em vez de a gente determinar, se trabalhar com causa e efeito, de uma forma linear, a gente tem multifatoriedade. Um efeito, ou vários efeitos, podem ser produzidos por diferentes causas. E, portanto, a combinação disso gera algo que até então não era uma coisa discutida dentro da física, dentro da ciência exata. Probabilidades e possibilidades. Então, o Planck e todo o conjunto de teóricos que construíram a quântica trouxeram para a gente esta questão de probabilidades, de possibilidades. Ou seja, o igual a, diferente de, passou a ser talvez, é possível, maior que, menor que, desconstruindo esse raciocínio tão linear que Newton e Einstein haviam trazido. Ele trouxe, então, também outras características, como, por exemplo, um espaço e tempo que não são contínuos mais. Então, a gente teria bolhas de espaço, bolhas de tempo, em que dentro dessas bolhas situa-se o observador. E o observador como um elemento fundamental para a construção da realidade. Algo esquisito, mas é algo assim. Neste momento, o instante em que eu observo, nós aqui, esta realidade se constrói. Esta é a característica fundamental da participação do observador frente à quântica. É uma participação ativa na construção da realidade. Eu observo e, além disso, eu não só observo, mas eu escolho observar, e ao escolher observar, eu crio esta realidade, eu crio este momento específico. Então, o Planck e todo o conjunto de teóricos trouxe essas coisas. E uma outra característica muito interessante, a questão da não localidade, que nós vamos depois
trabalhar um pouco mais, Sandra, né? Que é o termo em que foi cunhado por Schrödinger, só que isso veio a partir de uma conversa com o Jung. Jung fala assim, tinha umas coisas chamadas de princípio sincronístico, vou chamar de sincronicidade. O Schrödinger disse, não posso trazer isso para dentro da física, vou chamar de princípio da não localidade. E este conjunto todo de conhecimento que a quântica traz faz parte da nossa bagagem cultural, da bagagem cultural de uma sociedade. E tem interfaces muito interessantes com a arte, com a música, com a própria psicologia, porque nessa época todo mundo estava construindo esse conjunto de informações, de conceitos novos, e desta maneira a gente tem esses contatos fantásticos que aconteceram nessa época. Enfim, bom, e agora, passando um pouco mais à frente, a questão de alguns fundamentos de como tudo surgiu. Vou construir, depois eu passo a bola para a Sandra. Tudo surge, o mundo surge a partir de aquela história do Big Bang, que é algo assim. O que é o Big Bang? Vai chover, né? Ou seja, é algo assim. Ainda não se tem certeza de todas essas teorias de origem de tudo. O que se sabe tudo começou de um único ponto. Nós estávamos unidos, todos, num único ponto. E a partir da explosão desse único ponto, deu-se origem ao universo. O que se conta, em termos teóricos, é que alguns trilionésimos de trilionésimos de trilionésimos de segundo após essa explosão, o universo tinha 343 metros de diâmetro. E hoje é esta imensidão que a gente tem. E uma coisa muito interessante, como se construiu isso? Existe uma teoria muito interessante que foi desenvolvida por David Bohm, que inclusive foi o físico que ajudou a estruturar todo o Instituto de Física da USP, em que ele fala de uma ordem implicada e de uma ordem explicada, que é o seguinte: com relação à ordem explicada, o que nós vemos, o que nós observamos, o que nós sentimos, o que nós buscamos explicar com o nosso olhar, tem por trás disso uma ordem que ela não é observável e nem quantificável. Que interessante isto. Jung? Existe por trás de toda a manifestação concreta uma ordem que põe consenso, que põe tudo para funcionar de uma forma muito organizada. E o universo, então, se construiu através dessa ordem organizada. Rapidamente, como aconteceu isto? O Bohm colocou dentro de um pote com glicerina, que é um fluido muito viscoso, um pingo de tinta, uma gota de tinta. E colocou lá dentro um cilindro para girar. E à medida que ele girava esse cilindro, esse pingo de tinta se desconstruiu. Então eu tinha uma ordem explicada: o pingo de tinta, o recipiente e esse cilindro. E isto sumiu. E ele perguntou assim: será que se eu inverter o movimento, as coisas retornam? Ele inverteu o movimento. E ao inverter o movimento, o que ele observou foi o pingo de tinta, ele não se reconstituiu na origem, mas formou-se um borrão muito semelhante ao que era. Ou seja, aquele sistema tem uma ordem que faz com que ele se manifeste: glicerina, recipiente, cilindro, pingo de tinta, e tem uma ordem implicada que faz com que, se eu desconstrua algo, eu consigo construir, porque existe ali uma informação. E aí, Sandra, como é que fica isto? Como é que fica isto, essa visão de mundo dentro da psicologia analítica? Pois é, né? Então,
eu queria deixar claro que, em relação aos fundamentos, eu vou usar a psicologia analítica da visão clássica junguiana. Tá? Estou falando propriamente dos conceitos junguianos, clássicos, dentro do que a gente conhece. Então, essa origem, a gente vai perceber que o Jung acredita numa realidade transcendente, ou transcendental psicoide, como aparece em alguns textos. E o que seria esse psicoide? Seria essa base arquetípica, né? Porque o arquétipo seriam essas matrizes, né, que vão configurar formas de expressão, de relacionamento. Elas são físicas e psíquicas ao mesmo tempo. Elas se manifestam internamente como imagens, subjetivamente como imagens, objetivamente como acontecimentos, né, na base da ideia de sincronicidade. Então, tudo surge desse reino transcendente, né? Tanto a matéria como o espírito, como a psique, né? Propriamente. Então, se a gente olhar esse diagrama ali, né? Que está ali também, a gente vai ver que tudo emana do self, né? Então, essa realidade originária a gente pode denominar de self, que representa tanto a totalidade como o centro, né? Da origem de tudo. O self, pegando já um paralelo com a figura que está ali ao lado da alquimia, né, ele representaria o macrocosmo, né, o macrocosmos. Por exemplo, ali nós temos os planetas, né, metais, todos ligados, interconectados. E, a partir deles, existe uma alma, né, que habita o mundo, que seria essa anima mundi, a alma que habita tudo e todos, tudo e nada. E, se a gente perceber, o ego está lá em cima, né? Ele é um microcosmos, ele é uma parte desse todo, ele é o centro da consciência, nem por isso menos importante, porque a consciência tem um papel fundamental para o desenvolvimento da psique e até a consciência da própria matéria, né? Isso que o Zé falou da informação remete à ideia de que a matéria tem uma consciência, né? O inconsciente conhece a matéria conhece o inconsciente, né? Ou o self. E aí a gente tem o ego como esse centro luminoso, né? Que tem porções que submergem a sombra, mas que se estrutura por 4 funções principais, né? Isso é importante porque na alquimia também se trabalha com a ideia dos 4 elementos, o tempo todo, como eu já disse lá da filosofia pré-socrática, né? Então, aí água, terra, fogo e ar, e aqui no Jung, pensamento oposto ao sentimento, intuição oposta à sensação. E aí a ideia é que existe um eixo entre o ego e o self que vai, dialeticamente, se reorganizando ao longo do desenvolvimento da vida. E esse é o processo de individuação, que permite com que cada ser seja único e, ao mesmo tempo, faça parte do todo, faça o seu papel no todo, né? Seja si mesmo. Na alquimia, né, o que a gente tem de paralelo, além dessa anima mundi que eu coloquei ali, a origem na alquimia, Zé, eles chamam de pleroma, né, um nome complexo aí para falar do caos da criação. Então, eles acreditam também nesse caldo, né, indiferenciado, só que tanto na psique junguiana, no modelo psíquico junguiano, como no modelo do mundo, né, a visão de mundo da alquimia, essa realidade é indiferenciada, porém polarizada. Né? Isso é importante a gente colocar, que os arquétipos eles se estruturam, né, de maneira polarizada, e toda a realidade tem uma tensão entre opostos que vai fazer esse movimento, né, de autorregulação, que a gente vai falar um pouco mais depois. Então, tudo surge dessa prima matéria no pleroma, só que, para se desenvolver da prima matéria, que seria um nigredo original, uma matéria escura, né, o chumbo, para ela se desenvolver e se transformar em ouro, ela tem que ser lapidada. Né? Nessa lapidação, que é única para cada ser, cada alquimista faz uma obra única, né? Ela vai passar por vários estágios. Eu não vou falar das operações da alquimia aqui, porque não é o objetivo, porém, a gente tem que levar em conta que o homem vai repetir o mito crístico. Ele cai do pleroma, encarna na matéria, vai passar por provações e desenvolvimentos, até poder ascender novamente aos céus,
com uma consciência mais plena, com uma consciência mais sélfica, se é que a gente pode falar isso, tá? Então, basicamente, essa visão de mundo e de homem, tanto da psicologia analítica como da alquimia. A alquimia designa o homem como antropos, tá? Só para vocês, que a gente vai falar mais lá na frente, sobre o homem em si. E é isso, Zé. Acho que a gente pode falar dos princípios. Eu não sei se você tem alguma coisa ainda de fundamentos que você lembrou. Não. Agora, em função disso que a Sandra comentou, algo interessante. Formou-se o homem, formou-se o universo, e a quântica vem com uma outra informação que traz uma bagunça danada para a cabeça da gente, que é o seguinte: é o famoso experimento da dupla fenda, né? Que é o seguinte: se eu pegar um anteparo e fizer uma única fenda, né, como está colocado aqui, ó, nessa figura da física quântica, só uma placa e uma única fenda. E atrás dessa fenda eu colocar um anteparo para registrar o que está acontecendo, o elétron vai se comportar como partícula, como matéria. Agora eu vou fazer o seguinte: depois desta primeira placa, eu vou colocar uma segunda placa com 2 fendas. E atrás dessas 2 fendas, eu coloco uma outra placa para detectar o que está acontecendo. Por incrível que pareça, o elétron, eu vou usar um termo aqui, entende. É estranho isso. O elétron entende, ele se comporta como uma onda. Isso, em 1905, o Conde de Broglie, o Louis de Broglie, ele formulou esta questão. Ou seja, o que é um elétron? Ele é uma partícula? Sim. Ele é uma onda? Sim. E como ele se manifesta? De acordo com o observador. Ou seja, o que eu quero observar? Eu quero observar o elétron como uma partícula? Ok, eu observo como uma partícula. Eu quero observar como uma onda? Ok, eu observo como uma onda. O meu olhar interfere. Eu vou até usar um outro termo um pouco mais técnico. A medição que eu vou fazer interfere no comportamento daquela partícula. E uma coisa que é interessante, se a gente lembrar, nós somos compostos por átomos. Os nossos átomos têm elétrons. Ou seja, nós podemos ser partícula e energia. Não é que nós podemos, nós somos. Então, nós temos esta dualidade. E uma coisa que é muito interessante dentro desta dualidade, em 1928, Max Born, no encontro que aconteceu em Copenhague, que é a famosa interpretação de Copenhague, ele traz para a gente o princípio da complementaridade, né? Em que a gente tem o seguinte: dentro da complementaridade, se existem 2 realidades que são antagônicas, uma exclui a outra, ao se entender cada uma dessas realidades, a soma final, ela é sinérgica. Ou seja, eu tenho um ganho muito grande através da interpretação de 2 realidades antagônicas. Voltando à questão, elétron, partícula, eu entendo o elétron como partícula. Só que, ao entender como partícula, eu estou excluindo a manifestação dele como onda. Vou entender o elétron como onda, ok. Ao entender o elétron como onda, eu estou excluindo a possibilidade de observar o elétron como partícula. Só que, quando eu somo esses 2 conhecimentos, onda e partícula, eu tenho um conhecimento sobre esse negócio chamado elétron, que supera a soma desses 2 conhecimentos. Eu tenho um ganho muito grande de conhecimento a partir de se conhecer isso. Um outro exemplo, muito rapidamente. Eu tenho uma célula humana e eu quero observar 2 aspectos dessa célula. Eu quero observar o aspecto físico-químico do citoplasma. Eu vou ter que romper a parede e tirar tudo que está lá dentro da célula. Eu matei a célula. Eu quero observar a célula se reproduzindo. Eu vou entender como é que ocorre
os mecanismos de meiose, mitose e assim por diante vai, destas células reproduzindo. Eu tenho que manter a célula viva. Então eu tenho dois aspectos. Célula morta, vou entender a físico-química do citoplasma, célula viva, a reprodução da célula. Duas realidades que são antagônicas, que se excluem. Só que, ao somar o conhecimento destas duas realidades, célula morta, célula viva, eu tenho um conhecimento sobre célula que é muito superior à simples soma linear destes dois conhecimentos. Então, a complementaridade veio trazer algo muito interessante para a gente, nessas questões que envolvem o conhecimento de diferentes realidades, o contato com diferentes realidades. E aí, Sandra, complementaridade e o titio Jung, como é que fica isto? Titio avô, tá? Titio avô, pô! Não pode ser tão... Bom, então, a gente também tem a ideia da complementariedade na psicologia analítica, né? Que a gente pode traduzir no princípio da autorregulação. Como eu estava dizendo ali, na estrutura psíquica, existe, então, uma complementação, né, entre essas polaridades que estão, principalmente, né, essa complementaridade entre o ego e o self. E, da mesma maneira, entre a consciência e o inconsciente, né, entre o pensamento e o sentimento, a sensação e a intuição, e por aí vai. Essa complementariedade, ela também daria a visão da totalidade. E essa totalidade, ela também não pode ser alcançada a partir da unilateralidade da consciência. A consciência é unilateral e ela vai focar em um dos polos, né? Então, se eu estou observando, usando o pensamento para explicar alguma coisa que nem aqui, o meu sentimento escapa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso, em outro momento, desenvolver e focalizar o meu sentimento e ter uma integração que transcende essas duas, né? Então, aqui a gente está falando do conceito de função compensatória, do Jung, né? E a importância da consciência na sua função ética, o ego, sustentar esse confronto entre os polos, essa energia, né? Que seria parecido com o que você falou da onda e a partícula, e alcançar o que o Jung chama de função transcendente, que na verdade, criar um terceiro elemento entre os dois, né? A própria consciência é um terceiro elemento que vai formando, né? Trabalhando a elaboração simbólica. Então, no símbolo, a gente tem, de novo, o elemento físico e psíquico ao mesmo tempo, subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Integra, então, mais do que a soma das polaridades, é a relação entre as partes. E, rapidamente, né, na alquimia, eu peguei aqui esse desenho da coniúncio, né, a fase final da coniúncio, que é a etapa em que todos os elementos se conectam, né, em que a obra alquímica já está alcançando o rubedo, que seria a fase da transcendência, da iluminação. E aí a gente vê, né, o rei e a rainha num só corpo, que é um corpo hermafrodita, mas, mesmo sendo único, né, ele é diferenciado, as consciências se mantêm, né? E o masculino e o feminino estão integrados, isso é importante, ânima e ânimos, que são dois grandes arquétipos que estão fazendo aí esse casamento, né? Do lado esquerdo, a gente tem, quer dizer, direito, né? A gente tem as 3 serpentes, que representam a transformação, que viram uma serpente, e ali embaixo o corvo, que se tornou alado, que representa o nigredo, que já está divinizando, né? E a árvore divina ali, a árvore filosófica, que teria sóis e luas integrados, né? Basicamente, teria muita coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo é reduzido e a gente já está estourando aqui. Então, passo de novo aí para a gente finalizar. Já chegamos, então, nos elementos que a gente precisava para definir melhor como que cada área vê a sincronicidade, tá? Então, em termos de sincronicidade, rapidamente, está se mostrando aqui, nesse canto, a física quântica, com a seguinte característica. Isso foi um experimento feito em 1982 por Alan Aspect, o John Clauser e o Anton Zeilinger. Né? O Aspect na França, o Clauser nos Estados Unidos e o Zeilinger na Austrália. Desculpe, na Áustria. Austrália não, Áustria. É o seguinte, eles pegaram 2 átomos que estavam no mesmo sistema, num átomo de cálcio. E a gente tem o seguinte, um par de elétrons
que está dentro de um átomo, ele tem como característica apresentar uma neutralidade. E para essa neutralidade acontecer, os elétrons eles giram como se fossem peões. Então, eles fazem um movimento de precessão, né? Mas gira como um peão. Só que um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. E eles tiraram, então, deste átomo de cálcio, 2 elétrons que estavam num par e fizeram com que cada elétron fosse para uma direção, um sentido. Um para a esquerda, por exemplo, outro para a direita, dentro de um acelerador de partículas. E fez o seguinte, um elétron estava com o movimento no sentido horário, rotação, e outro no anti-horário. Eles bombardearam um dos elétrons para inverter o movimento dele. Ou seja, aquele que estava no sentido horário foi bombardeado com frequência e energia para que ele mudasse o seu movimento para o sentido anti-horário. Automaticamente, o outro mudou o seu movimento. E aí é o seguinte, algum sinal foi enviado. Os 2 elétrons se movimentam, um para a direita com a velocidade da luz, o outro para a esquerda com a velocidade da luz. Eles se afastam com o dobro da velocidade da luz. E o Einstein já tinha colocado um limite. Nada se move com sua velocidade superior à da luz. Eles estão se afastando um do outro com o dobro da velocidade da luz. Então, não existia uma comunicação entre este par de elétrons. E o que, então, foi lá atrás dado como nome para isto? Princípio da não localidade. Existe uma ação à distância que conecta esses 2 eventos e faz com que um interfira no outro. Uma ação no tempo e no espaço que conecta estes eventos. E o Schrödinger, uma vez comentando com o Jung sobre essa questão da não localidade, primeiro o Jung disse, estou construindo um negócio chamado princípio sincronístico, ainda não tenho o nome direito para isso. Mais tarde, ele adota o nome de sincronicidade, conta para o Schrödinger, e o Schrödinger diz, não vou usar este termo, eu vou usar princípio da não localidade dentro da quântica. E em 1982, este princípio é demonstrado fisicamente, e o Aspect, o Clauser e o Zellinger ganham um prêmio Nobel pela demonstração física da sincronicidade do Jung. Incrível, né? Eu vou ler aqui uma das definições que o Jung dá para a sincronicidade, então. No livro Sincronicidade. Uma coincidência significativa de 2 ou mais acontecimentos em que se trata de algo mais do que uma probabilidade de acasos. Então, entre infinitas possibilidades, né, uma ou duas, com diferenças no tempo e no espaço, né, se conectam por 3 elementos. Tem que haver uma coincidência de sentido ou significativa entre eles, uma conexão acausal, que não pode ser encontrada numa causalidade lógica, como você falou, e essa experiência gera uma luminosidade, que é essa conexão com o sagrado, né? Essa formação de uma energia que transcende. Então, essa é a definição de Jung sobre sincronicidade, e lembrando que a base de tudo isso são os arquétipos, né, que trabalham com a interiorização como imagem, ou a subjetivação como imagem, e a objetificação como um acontecimento. A gente pode ter também sincronicidade entre 2 acontecimentos ou entre 2 imagens, através, por exemplo, dos sonhos premonitórios, sonhos que são telepáticos, né, comuns, por aí afora. Pegando um pouco a alquimia, que infelizmente eu fiquei com muito pouco tempo para desenvolver esses paralelos, antes disso, o exemplo que o Jung dá é o do escaravelho dourado, né? Uma paciente contando um sonho, que ela ganhou um escaravelho dourado de presente. No mesmo momento, na janela do consultório do Jung, bate um besouro e cai ali. Ele abre a janela, pega o besouro e fala, é assim, mais ou menos? E aí é o exemplo dessa conexão, né, entre o acontecimento e a imagem, né, que está até ali, acho que é um escaravelho. Enfim, e a imagem da alquimia que eu escolhi mostra o que
os alquimistas chamavam de correspondência, doutrina da correspondência. Isso está na Tábua Esmeralda, e eu vou ler aqui para vocês. Tudo que acontece... Tudo que está em cima também está embaixo. Tudo que está dentro também está fora, para realizar os milagres de uma só coisa. Isso é do Hermes Trismegistus, né, da Tábua Esmeralda. Então, a gente vê ali 2 alquimistas embaixo, que seria o rei e a rainha, sempre o feminino e o masculino, trabalhando o forno alquímico, né, orando para que o divino ajude nesse trabalho terreno inferior. E, no plano divino, correspondentemente, ao mesmo tempo, 2 anjos, né, seguram também o que seria uma cuba alquímica, uma gota de orvalho, alguma coisa do tipo. Aí vocês veem os símbolos, como a filosofia grega influenciou ali. Tem o Netuno no meio, né, que vai mostrar Soluço, as águas turbulentas, que vão fazer toda a transformação. De um lado, Apolo, com o seu sol, de outro lado, Ártemis, com a sua lua, e que representam, eles são irmãos gêmeos, eles representam exatamente essa polaridade. Apolo trazendo já a consciência, o rubedo, e Ártemis, na sua pureza virginal, é uma deusa virgem, trazendo o albedo, que é a iluminação, a possibilidade da consciência. Então, essa é a imagem que eu escolhi da alquimia para representar o princípio da correspondência, que bate muito com a ideia da sincronicidade, né? As coisas estão acontecendo nesses diversos planos, né? No sagrado, no humano, né? E é isso. Aí vamos finalizando, Zé? Exatamente. Então, que mensagem então a gente poderia buscar tirar de dentro dessa questão toda, desse contato quântica e psicologia analítica e outras ciências? A quântica traz essa questão de é possível demonstrar tudo fisicamente, experimentalmente, estas questões que o Jung trouxe. E, além disso, a quântica traz uma coisa muito gostosa, que é essa questão de partícula, onda, ou matéria e energia. Nós temos, então, essa possibilidade de conviver com esses 2 mundos e que eles se conversam muito bem entre si e se complementam. A matéria é importante? Sim. A energia é importante? Sim. Então, o que é importante é a junção destas 2 coisas, tanto da matéria quanto da energia. E, através desse equilíbrio entre este diálogo de matéria e energia, a gente pode se desligar um pouco, que é uma das propostas, né, da quântica, se desligar um pouco desta visão puramente mecanicista e materialista do mundo e acessar outros níveis de realidade, construir outros níveis de realidade. E uma coisa que é interessante, todos demonstrados por uma ciência dita, uma ciência exata, mas que milita muito neste campo da alquimia. Com certeza. Então, eu vou finalizar bom, eu coloquei ali a Anísia da Silveira com as suas, né, mandalas, para lembrar, né, que esse trabalho é um trabalho de todos nós, né? Nós vamos trabalhar sempre para despertar esse processo alquímico da busca de individuação, da busca de integração entre os polos. Esse é o trabalho do terapeuta, né? Esse é o trabalho também como cidadão, como pessoa. E a psicologia analítica traz essa ideia da espiritualidade como uma busca de sentido e do sagrado no subjetivo também, né? Trabalhando de maneira única nesse processo. Ali nós temos uma figura, uma gravura. Essas gravuras são do Mutus Liber, que é um outro manuscrito da Idade Média, que, como diz o nome, é mudo, né? Só tem poucas frases, e ele foi atribuída a autoria dele a Autos. Então, ali nós temos embaixo, está ruim a imagem, mas é o alquimista adormecido. Ele ainda está coberto com uma pele de leão, então, como se representasse a finalização dos 12 trabalhos de Hércules. E ele, ao mesmo tempo que ele está adormecido, ele está desperto lá em cima, com os olhos abertos, ladeado por 2 anjos, e embaixo ladeado por 2 homens. Ele não precisa mais da escada, que seria a escada de Jacó, né, onde sobem e descem entre o céu e a terra, né, os anjos e os homens. E, finalmente, ele atingiu a iluminação, né?
Então, eu e o Zé percebemos que todos nós precisamos despertar novamente esses alquimistas dentro de nós, que seja começando pela matéria, né, ele na física, na química, seja começando pela psicologia, né, a gente na prática clínica ou através de outras áreas da psicologia ou outras áreas de humanas, a gente vai buscar então essa totalidade, essa integração. É isso? É isso. E aí? E aí, gente, a gente tem uma presentinha aqui para vocês, né, para ajudar a despertar o alquimista interno. Obrigada.